O convento de Santa Helena erguia-se solitário no topo de uma colina, cercado por uma floresta densa e ancestral. Os aldeões mais próximos raramente se aproximavam daquele lugar, pois diziam que as árvores ali pareciam mais antigas que o tempo e que quando o vento soprava entre os galhos, era possível ouvir sussurros. Santa Helena era um convento rigoroso, um local de reclusão para freiras que desejavam expiar seus pecados ou buscar a paz espiritual longe das tentações do mundo. No entanto, havia algo sombrio no ar. As paredes de pedra estavam impregnadas de segredos, e entre as freiras corria a história de que o convento havia sido construído sobre as ruínas de um antigo mosteiro medieval, onde rituais estranhos haviam sido realizados. Irmã Júlia, uma jovem freira, chegou ao convento em busca de redenção. Assombrada por seu passado, ela via no isolamento do convento uma chance de recomeçar e dedicar-se completamente a Deus. No entanto, desde sua primeira noite, ela percebeu que algo não estava certo naquele lugar. As orações eram acompanhadas de um silêncio opressor, e as noites eram permeadas por sons inexplicáveis. Arranhões nas paredes, gemidos abafados e, ocasionalmente, o som de passos que pareciam vir de algum ponto profundo e desconhecido do convento. No começo, Irmã Júlia acreditava que tudo isso era fruto de sua mente perturbada, talvez um reflexo de seus próprios pecados. As outras freiras pareciam não dar importância a essas ocorrências. Ao contrário, mostravam-se apáticas e distantes, como se algo as tivesse retirado qualquer vestígio de vitalidade. A Madre Superiora, uma mulher de idade avançada, com olhos encovados e voz sibilante, sempre advertia as novas irmãs a não vagarem pelos corredores após o anoitecer e a não se aproximarem das antigas alas do convento, agora lacradas. Uma noite, no entanto, enquanto Júlia rezava sozinha na capela, sentiu uma presença atrás de si. Ela se virou, esperando encontrar uma das outras irmãs, mas deparou-se com uma figura sombria no canto da sala. A figura estava envolta em um véu negro, muito diferente do hábito branco e simples das freiras de Santa Helena. Seus olhos eram duas manchas escuras, sem vida, e um sorriso macabro deformava o rosto pálido. Irmã Júlia tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A figura desapareceu tão rápido quanto surgira, e quando Júlia recuperou o fôlego, o ambiente parecia normal novamente, exceto pelo som distante de um sino ecoando pelos corredores. Nos dias seguintes, as visões se tornaram mais frequentes. Júlia começou a ouvir vozes, como se alguém a chamasse do fim dos corredores escuros. À noite, as paredes de seu quarto pareciam vibrar com batidas e arranhões. Determinada a entender o que estava acontecendo, ela começou a investigar o passado do convento. As freiras mais antigas evitavam falar, mas uma delas, Irmã Agostina, sussurrou-lhe que muitos anos antes, uma freira havia sido acusada de heresia e bruxaria. Seu nome era Irmã Teresa e ela havia desaparecido misteriosamente após ser aprisionada em uma cela no subsolo do convento. A cela, dizem, havia sido selada para sempre, mas seu espírito, atormentado pela injustiça e pelo sofrimento, ainda vagava pelos corredores, à procura de vingança. Curiosa e aterrorizada, Júlia decidiu que precisava ver a cela com seus próprios olhos. Durante uma madrugada fria e silenciosa, ela pegou uma lamparina e, com o coração acelerado, desceu até as profundezas do convento. As escadas que levavam ao subsolo eram antigas, desgastadas pelo tempo, e à medida que descia, o ar tornava-se mais denso e fétido. Finalmente, ela chegou a um longo corredor de pedra, iluminado apenas pela chama trêmula de sua lamparina. No final do corredor, havia uma pesada porta de ferro, enferrujada e coberta de símbolos estranhos gravados na superfície. A porta estava ligeiramente entreaberta. Júlia hesitou por um momento, mas algo a impelia a continuar. Com esforço, empurrou a porta, que rangeu com um som que ecoou pelo corredor como um grito. Do outro lado, havia uma pequena cela, escura e fria. No chão, havia marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Ao entrar, a lamparina tremeu, quase apagando-se, e uma sensação de pavor tomou conta de Júlia. De repente,
Ela ouviu o som de correntes arrastando-se pelo chão, e uma voz sussurrante preencheu o ar. Você não devia estar aqui. Antes que pudesse reagir, a porta de ferro fechou-se com força, trancando-a na escuridão. A lamparina se apagou, e tudo o que ela podia ouvir eram os sussurros e os arranhões nas paredes, cada vez mais próximos. Horas, talvez dias, se passaram. Júlia perdeu a noção do tempo. Na escuridão absoluta, ela sentia a presença da freira condenada cada vez mais próxima. Certa vez acordou com a sensação de que alguém sussurrava diretamente em seu ouvido. Quando finalmente encontraram seu corpo, os olhos de irmã Júlia estavam arregalados, congelados em uma expressão de puro terror, e suas mãos estavam ensanguentadas, como se ela mesma tivesse tentado arranhar as paredes para escapar. A notícia da morte de Júlia foi mantida em silêncio, como tantas outras antes dela. As freiras que souberam dos detalhes contavam, em segredo, que algo havia mudado no convento. O frio nos corredores parecia mais intenso, e as visões, antes raras, agora se tornaram frequentes para todas. À noite, era possível ouvir uma voz suave e lamentosa, ecoando pelos corredores, chamando por irmã Júlia, como se o espírito vingativo de irmã Teresa tivesse encontrado uma nova companhia em sua eterna prisão. O convento, que antes era um refúgio de paz, tornara-se um lugar de medo e desespero. Poucas freiras ousavam ficar ali por muito tempo, e aquelas que permaneciam já não rezavam com a mesma devoção. Sabiam que algo estava profundamente errado, algo que não poderia ser exorcizado por simples orações. E assim, o convento de Santa Helena continuou, uma sombra de sua antiga glória, habitado por aqueles que ainda caminhavam entre os vivos e por aqueles que, presos na escuridão, jamais encontrariam descanso. Dizem que nas noites mais silenciosas, se você caminhar pelos arredores do convento, ainda pode ouvir o som das correntes sendo arrastadas e as súplicas de vozes há muito esquecidas.